Marítimo na TSF, boa tarde. Faz amanhã 100 anos que o Marítimo sagrou-se campeão de Portugal, o maior feito de toda a história verde-rubra. Os maritimistas, campeões da Madeira de 1925-1926, jogaram a meia-final da principal prova do futebol português no Campo Grande, em Lisboa, vencendo o Futebol Clube do Porto por 7-1. E na final, no Amial, no Porto, os valentões do Almirante Reis ganharam o Belenenses por 2-0. Este é o principal e mais alto momento da história maritimista, tal como conta aqui Elvi Faria, responsável pela nossa história, hoje no papel de entrevistado. Eu diria que este é o maior e mais emblemático momento da história do Marítimo. Fazendo uma retrospectiva àquilo que aconteceu, há 100 anos, o Marítimo foi campeão pela quinta vez consecutiva do Campeonato da Madeira. No caso particular desta época de 24-25, o Marítimo tinha tido grandes dificuldades para vencer a União. No jogo de extrema importância no Almirante Reis, estávamos mesmo a perder por 1-0. Empatamos já nos 90 minutos, perto dos 90 minutos, e aí levamos o jogo para prolongamento e ganhamos no prolongamento por 3-0, juntando ao 1 igual do tempo regulamentar. O resultado cifrou-se em 4 para o Marítimo, 1 para a União, e lá fomos nesta aventura no vapor São Miguel para o continente, onde jogamos em Lisboa frente ao Futebol do Porto no Campo Grande, vencendo por 7-1 e passando então à meia-final. A comitiva que foi constituída por jogadores, mas também por um secretário técnico, o treinador principal e o presidente Travassos Lopes, teve que lutar um pouco porque o Belenenses, o outro finalista, não queria muito que o jogo fosse no Porto. Temiam que os portuenses acabassem por apoiar o Marítimo, já que havia uma guerra entre o Porto e Lisboa. Mas lá fomos para o Porto, o jogo foi em campo neutro, no campo do Amial, e o Marítimo foi à final com o Belenenses, vencendo por 2-0, conseguindo aí a sua grande conquista de toda a história do Clube Sport Marítimo. Os golos foram apontados por Bizugo e por Zé Pequeno. Isto é um título que tem grande significado para o Clube Sport Marítimo. Grande significado para o Marítimo. Eu lembro-me quando era miúdo que eu vi os mais velhos falarem deste título, dessa conquista. Eu próprio ia ao Almirante Reis visitar o troféu e olhava com carinho, com paixão, e até pensava, imaginava como é que tinha sido essa loucura, sem aviões, com grandes dificuldades, o Marítimo a conseguir impor-se ao futebol nacional e logo a clubes tão emblemáticos como o Futebol Clube do Porto e como o Belenenses. Dizer ainda que o Marítimo ganha 7-1 ao Futebol Clube do Porto em campo neutro na meia-final, e podem dizer que o Porto nessa altura não era o Porto de hoje. Não, o Porto era precisamente o clube que tinha ganho o troféu do Campeonato de Portugal na época anterior. Foi derrotado pelo Marítimo, o Marítimo que tinha grandes jogadores que trabalhavam a cartar sacas, que trabalhavam em trabalhos árduos e que conseguiram impor-se quer ao Porto, quer ao Belenenses, e trazer o troféu para o Marítimo. Hoje em dia vivemos numa era tecnológica, mas há 100 anos, ir de barco, uma realidade completamente diferente. Isto também é além do marco para o Marítimo, é um marco para a nossa região. Imagino que sim. Não há Madeira sem o Marítimo, não há Marítimo sem Madeira. O Marítimo é um filho da Madeira, do Campo Almirante Reis, de Santa Maria Maior, e é um título que é do Clube Sport Marítimo, que é da cidade do Funchal e que é da Madeira. Diria mesmo que é um título insular, onde Portugal, através da continuidade do território nacional, conseguiu perceber que para além do Algarve há, na realidade, outras terras de Portugal, a Madeira e os Açores, e foi uma forma também de o Marítimo rasgar um pouco este caminho do Atlântico até chegar ao continente e dizer que nas ilhas também se joga futebol, em especial através do Marítimo, o eterno maior das ilhas. Certamente o regresso à Madeira foi em apoteose. É verdade, 10 de junho o Marítimo chega no vapor Lima,
Há uma grande multidão na Baixa do Funchal para receber o novo campeão de Portugal. Depois segue-se uma ida à Câmara Municipal do Funchal e depois segue-se uma festa na Associação de Futebol do Funchal. Na altura chamava-se Associação de Futebol do Funchal e o Marítimo foi também à associação. Ali houve discursos de tantas entidades que aclamavam e honravam o Marítimo como o novo campeão de Portugal. À noite houve um banquete promovido pelo Sport do Funchal e, claro, uma grande festa pela noite dentro na cidade do Funchal e nas freguesias vizinhas. Na altura não havia internet, não havia telemóveis. Como é que recebemos esta notícia cá na região? A notícia chegou através de um telegrama, era a forma de fazer notícia. Eu às vezes até brinco, quando cá vêm escolas para visitar o arquivo Edwino Rodrigues, brinco um pouco que e porque temos os originais dos telegramas, brinco um pouco e digo que aquele é o WhatsApp de hoje. Era a forma de fazer notícia, a notícia chegou à Madeira através de um telegrama e depois foi um pouco passado de boca em boca, as pessoas foram falando, boca a boca, e foram passando a notícia e foram então se alegrando com a notícia que cada um ia transmitindo que o Marítimo era o novo campeão de Portugal. E onde é que eles foram recebidos cá na região? Foram recebidos primeiro no CAS e depois tiveram uma passagem pela Câmara Municipal do Funchal. Na altura havia também sempre a ideia que tinham que agradecer a Deus e o Marítimo teve sempre uma ligação forte à Igreja. Também fomos à Igreja do Socorro agradecer o fato da viagem ter corrido bem. Também houve a oportunidade dos clubes locais, das associações, felicitarem o Marítimo como o novo campeão de Portugal. Quer dizer, apesar da rivalidade que havia com outros clubes, nomeadamente com o União, com o Nacional, com o Madeira, a verdade é que todos uniram-se para gloriar o Clube Sport Marítimo como campeão de Portugal. Nos últimos meses o Marítimo criou várias iniciativas para celebrar este grande momento, mas amanhã, dia 6 de junho, culmina com uma grande festividade. Fale-nos um pouco do que é que vai acontecer este sábado. O Marítimo nomeou 2 comissões, uma comissão executiva e uma comissão de honra para as festividades do Campeonato de Portugal. De forma particular, amanhã, dia da festa, dia dos 100 anos do grande acontecimento, vamos assinalar com 2 grandes e emblemáticos momentos. Primeiramente, uma missa na nossa igreja natal, a Igreja do Socorro, na paróquia de Santa Maria Maior, uma missa às 11 da manhã, que todos estão convidados, e depois no estádio, nos Barreiros, junto ao estádio do Marítimo, na praça, que vai ganhando alguma força, porque aqui já se festejou há poucos dias o título do Marítimo de campeão nacional da Segunda Liga. Aqui vamos inaugurar esta praça como Praça dos Campeões de Portugal. Praça dos Campeões, também ela para ir assinalando os campeões que pela vida em fora vão fazer o Marítimo do seu dia-a-dia. Os campeões de modalidades, os campeões das equipas de futebol, podem sempre festejar nesta praça, a Praça dos Campeões, e que é uma forma também de dar cor e nome às instalações do Estádio do Marítimo. Ainda nestas festividades, e fazendo uma retrospectiva, fica na retina 2 momentos que assinalaram este grande momento, que é a inauguração de uma delegação da cidade do Porto e o jantar no restaurante madeirense. Começou-se já essas festividades e aproveito para mandar um abraço ao Manuel Fernandes, o madeirense da Ponta de Sol, que tem acompanhado o Marítimo pela sua vida, ajudando o Marítimo naquilo que é preciso, e o Manuel Fernandes teve esta iniciativa também, porque não estender o Campeonato de Portugal à capital portuguesa, onde moram mais de 50 mil madeirenses, onde há milhares de maritimistas e que sempre que o Marítimo joga naquelas zonas de Leiria, Alverca, Amadora, no Restelo, gostam de apoiar o clube, gostam de apoiar a equipa, e é uma forma também do Marítimo descentralizar um pouco a terra-mãe, a Madeira, e estar junto das populações que
vivem em Portugal continental, mais precisamente em Lisboa. Depois também, por iniciativa da Casa da Madeira no Porto, recebemos com agrado o convite para tornarmos a Casa da Madeira no Porto numa delegação do Marítimo, mais uma, desta feita numa terra especial, na cidade do Porto. Fui ali que o Marítimo foi campeão, a 6 de junho de 1926, e era o que faltava. Tínhamos uma delegação em Lisboa, outra perto do Santuário de Fátima, mas faltava uma delegação na Invicta, uma delegação que representasse o Marítimo no norte de Portugal, e neste caso particular, em tempos que celebramos os 100 anos do Campeonato de Portugal. Já que foi ali que fomos campeões de Portugal, faltava essa delegação desta feita na cidade do Porto. Fica assim contextualizado por Elvi Faria, responsável da nossa história, o título grandioso que celebra amanhã 100 anos, e já sabe, marque na sua agenda, o Marítimo celebra uma Eucaristia da Ação de Graças amanhã às 11 horas na Igreja do Socorro, em Santa Maria Maior, berço verde-rubro, e de seguida será inaugurada a Praça dos Campeões de Portugal, junto ao Estádio do Marítimo. E Mário de Almeida, gestor de profissão, mas um apaixonado pela história do futebol, junta-se a esta emissão para contextualizar o triunfo verde-rubro de 1926. Portugal é um país que se orgulha, e muito bem, da sua história. Desde os descobrimentos, ao poeta Luís Vaz de Camões, à voz de saudade de Amália Rodrigues, até ao brilhantismo de Cristiano Ronaldo. Por falar na Madeira, quero saudar Domingos Vasconcelos, o capitão do Marítimo que venceu o Campeonato de Portugal de Futebol em 1926 e que antes da final afirmou: "Vamos jogar com alma, com fé e com a mesma correção de sempre." Hoje, 6 de junho de 2026, celebram-se precisamente 100 anos do mais brilhante feito desportivo alguma vez realizado por uma equipa madeirense. Para mais, goleando na meia-final o campeão em título do Futebol Clube do Porto por 7-1 e no jogo decisivo, vitória 2-0 sobre o Belenenses, que no ano seguinte seria o campeão nacional. Claro que o mundo era diferente no início do século passado, e obviamente que o futebol também o era. Sim, amador, mas jogado com a mesma paixão de hoje em dia. Não haviam números nas camisolas, não existiam cartões nem substituições, mas o futebol em Portugal tinha regras escritas, como se comprova pela ata número 1 da Federação Portuguesa de Futebol, de 9 de abril de 1922. Necessidade de criar um troféu, prémio ou taça, para ser conferido ao campeão de Portugal, numa prova aberta a todos os clubes que tivessem disputado as provas oficiais das respectivas associações. Pois bem, o Marítimo foi campeão regional e depois rumou de barco até ao continente atrás do sonho. Foi campeão com muito suor, longe das suas gentes, mas cumprindo as regras da altura, e no final teve inclusivamente o aplauso dos adversários. Mas vejamos o que foi escrito na imprensa desportiva da época. O Marítimo conseguiu finalmente colocar o seu nome no livro de ouro do futebol nacional. Os jogadores madeirenses alcançaram para a Pérola do Atlântico o título máximo do nosso futebol. O jornal Eco dos Sports saúda assim o novo campeão de Portugal, certo que ele saberá honrar o seu título. Saudamos, pois, o campeão da Madeira e o máximo representante do futebol português. Parece tudo claro, mas há mais. Um dos pareceres solicitados pela própria Federação Portuguesa de Futebol, em 2021, a 4 historiadores independentes, foi bastante claro na sua conclusão: reconhecer os vencedores do Campeonato de Portugal entre 1922 e 1934 como campeões nacionais, pois era a única prova de âmbito nacional neste período. A Comissão considera esta resolução respeitadora do espírito das competições e bem apoiada em forte suporte documental. A poucos dias de começar o Mundial de Futebol, sabia que na primeira edição, em 1930, só 2 continentes estiveram presentes e que só em 1982 participaram pela primeira vez seleções dos 5 continentes? Sabia que já existiram 4 diferentes modelos competitivos. Em 1950, por exemplo, nem sequer houve final e que a FIFA reconhece todos os vencedores? Sabia que nas edições de 1934 e 1938 o sistema utilizado foi de eliminatórias, no sistema mata-mata, exatamente como era disputado o Campeonato de Portugal? Pois bem, países como a Alemanha, Itália ou Brasil, que já venceram o Mundial, reconhecem dentro de portas os títulos dos seus clubes disputados em diferentes modelos competitivos. Mas Portugal ainda não quis dar esse passo. Medo do quê? Da verdade? Terminam a felicitar o Marítimo e a todo o povo madeirense. Podem soltar os fogos, pois hoje é dia de festa para a região. Há 100 anos atrás fizeram história que ninguém pode apagar. De um povo que sabe lutar, o Marítimo nasceu. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.